Oi, pessoal, estamos de volta com o Pod Histéricas. Hoje vamos abordar um assunto que é de interesse da grande maioria das nossas seguidoras, que mais ou menos regulam de idade com a gente. Vamos falar sobre maternidade. Eu sou a Vanessa E eu sou a Roberta. e estamos aqui com duas convidadas ao vivo conosco. E A mais. doutora Mariana, que é a nossa estrela móvel Óbvio. já, e a doutora Rebeca. Nós vamos pedir que a Rebeca se apresente, porque a Mariana todo mundo já conhece, né? Então, obrigada, gurias, pelo convite, né? Eu sou a Rebeca Mioto, sou ginecologista, obstetra, que nem vocês, né? Fiz minha formação no Fêmea, fui R+, da Mari, então ela me obedecia bastante na residência, agora ela não obedece mais, né? E a gente tem consultório juntas, eu e ela. E além de ginecologista, também sou mãe de duas meninas, da Sim. Catarina, de 5 anos, e da Lorena, de 9 meses. Fez agorinha. Sim. E tu foste escolhida por nós, Rebs, justamente porque a gente quer falar sobre a maternidade, né? Sobre essa coisa utópica da mãe guerreira, né? Que suporta tudo, que faz tudo, que tá sempre tudo ótimo, né? Por fora, mas que às vezes por dentro não é bem assim. Então, a nossa escolha desse tema foi porque nós estamos no mês de maio, né? Que é o mês das mães. E porque essa coisa da mãe guerreira, desse romantismo em volta dessa sobrecarga materna, tá cada vez mais pesando mais nas nossas costas, né? Na época das nossas avós, elas quase em sua maioria eram mães, né? Ficavam em casa, cuidavam dos filhos. Aí vieram as nossas mães, que ou optaram por ficar em casa, ou optaram por trabalhar, né? Então elas faziam uma coisa ou outra, né? Trabalhavam, deixavam os filhos com babás, ou no colégio. Com essas avós. Ou com as avós, exato. E aí viemos nós, né, que queríamos ser independentes, queremos trabalhar, gostamos de trabalhar, gostamos da nossa profissão, mas também sempre sonhamos em ser mãe, quisemos ter filhos, mas também queremos ser mães maravilhosas. Então a gente quer fazer tudo a conta não vai com, nunca, com uma excelência que a conta não vai fechar, né? É tudo que a gente quer fazer. E não é só porque a gente quer, é porque realmente a sociedade exerce uma pressão sobre nós, assim. Então, isso para falar sobre isso também. Eu convidei uma amiga muito querida, especial da minha cidade, né, de Cachoeira do Sul, e porque também, além de poder falar com propriedade, porque ela também é mãe, ela é psicóloga, então eu admiro muito ela tem uma carreira muito, muito legal, assim, então não sei se a gente consegue colocar ela aqui. A Marcele Toné, queridona. Oi, Marcele, tudo bem? Bem-vinda. Marcele, te apresenta um pouquinho, porque eu já te conheço faz bastante tempo. Mas as gurias não te conhecem. Exatamente. Obrigada, gurias. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Roberta, pelo convite. Gurias, eu e a Roberta, a gente se conhece a vida toda, né, Roberta? A vida toda. Inteira. Praticamente primas, né? Meio longe, mas praticamente primas, né? Somos primas dos primos. Exato. Né? Então, para me apresentar um pouquinho, então, eu sou psicóloga, né? Eu tenho meu mestrado em promoção da saúde e em 2021 eu terminei o doutorado na URGS em psicologia social. E a minha área de estudo eu trabalhei com mulheres, na verdade eu trabalhei com mulheres agricultoras na dissertação de mestrado, e no doutorado eu trabalhei com a questão do capitalismo, dos atravessamentos, né, que tem tudo a ver com essas questões das mulheres guerreiras, né, e que tem a ver com o tema também. Sou mãe, tenho uma filha de 12 anos, né, e sou mãe solo também, nessa luta nossa, né, trabalhando. Agora eu trabalho especificamente na clínica, mas durante mais de 10 anos trabalhei na universidade, com pesquisa, enfim, e acompanho também um pouco da luta dessas mulheres, né? Até conversando com a Marcele, ela me indicou um outro podcast que é muito legal, o Bom Dia Óbvios, né, Marcele? Tinha vários episódios lá falando sobre isso também. E é bem essa questão da sociedade, a sociedade que exige da gente, até elas falam em sociedade do desempenho, né? Que a gente tem que estar sempre desempenhando ao máximo, tudo com excelência, e que acaba virando uma sociedade do cansaço,
né? Porque a gente não dá valor mais para descanso, bem pelo contrário, a gente acaba desvalorizando, né? Que a gente e até tem se sentindo mal se tu tem um turno livre, tu pensa, meu Deus, como assim eu tenho turno livre? Sim, o que vão pensar, né? Que eu tô fazendo, que eu sou uma, né? Não tenho trabalho. Não vamos longe, né? Porque às vezes não é, a cobrança não vem só da gente, não é só a autocobrança. Mas assim, a nossa família que viveu, né, essa tradição da mãe estar em casa também nos cobra bastante. Pelo menos assim, culturalmente, as famílias ainda não se adaptaram à nossa batida de vida de agora, né? Mas eu acho que é uma evolução cultural e social também, porque os nossos avós provavelmente estariam mais voltados para um trabalho, né, sei lá, agricultura, comércio, alguma coisa assim, né, mas bem própria dentro da sua cidade. E a mulher ficava cuidando da família. Aí eles deram um pouquinho de condição para os filhos poderem sair, estudar, e aquilo já foi um esforço muito grande, né? E, ó, acho que ela saiu. E aí aquilo foi um esforço muito grande para eles, e aí acho que as nossas mães, as que conseguiram sair, nos deram muito mais essa responsabilidade, no sentido de, nossa, agora tu tem muito mais condições que eu, então Tu pega tem que lá, tu manter. tem que manter. E a gente tem que daí fazer muito mais coisas para poder manter, né, esse padrão. O que acontece, eu acho, é que a gente chegou num ponto realmente de esgotamento, que não tem como a gente manter a criação que as nossas avós nos deram e ter o tipo de empenho para questão de trabalho ou de estudo, né, de um cientista renomado. Não tem como. E a gente espera que isso aconteça. Só que eu acho que a gente já chegou num limite, assim, que a gente não tem nem como mais exigir isso dos nossos filhos, né? Isso que eu tava Tipo, pensando não nisso. vai mais a adiante. gente quer, mas a gente quer máximo. exigir, a gente não quer, entendeu? A gente já nem quer. Nem quer mais. Porque a gente já tá tão cansado que a gente não quer repetir isso, que eles né? Mas é um isso. esforço diário, né? Isso aí de não passar para os filhos a Esse sobrecarga estresse, que tá nas nossas costas, né? E também tem, eu acho, outra coisa que eu vejo, tem algumas pacientes minhas que escolheram ser mãe. E inicialmente eu pensava assim, mas que escolha, né? Que coisa horrível. Não conseguiria. Fazendo ser como só os incas. isso, né? Fazendo como os incas fazem. Mas assim, eu vejo que elas desempenham muito bem o papel, que as crianças são muito bem cuidadas. E que elas estão muito felizes, entendeu? Elas estão fazendo uma coisa porque elas estão fazendo uma coisa muito bem feita. Exato. E eu acho que é diferente quando a gente se cobra, porque a nossa sensação, eu acho, talvez nós 4 podemos sentir isso, é que a gente não faz muito, muito, muito bem, a gente não consegue se entregar para muito, muito uma coisa em nada da nossa vida. A gente não consegue se entregar. Uma das coisas que eu também vi, né, que tem alguma coisa aí que a gente não tá fazendo bem, né? Então a gente ter esse processo de parar e pensar, eu tô fazendo muita coisa, tem alguma coisa que não tá sendo Mas tem legal. um meme, né, que alguém já me mandou, como é que tu dá conta de tudo? Eu faço tudo mal feito. Mas é a realidade, claro. Porque se tu for contabilizar, tu não consegue te doar 100% para nada, né? Mas eu acho que uma coisa que eu noto muito equilibrando ali. E trabalhando com sexualidade é porque eu acho que o que tem ficado de lado é a própria vida da mulher. Eu acho que e sim. isso tem sido muito ruim, isso aqui. né? Isso que nós somos mães típicas, né? Ainda a gente não está pensando e falando das mães atípicas, né? Que tem mais isso para contabilizar. Mas eu acho assim, que a mãe atípica ainda tem, além disso, o agravante que ela realmente, mesmo que ela queira, ela não consegue se dedicar a outras coisas, né? Porque a criança demanda demais. A gente está fazendo um manifesto aqui, né, por nós mães, né, modernas, mas tem mais essa questão, que dá mais um podcast também. Mas assim, gurias, e aí eu acho que tem mais uma coisa também que pesa muito, é as redes sociais, né? E porque a gente gosta muito de dividir os sucessos, as vitórias, como tudo tá dando bem, tá dando certo, mas muitas vezes a gente também só enxerga nos outros as vitórias, né? Então, parece que eu queria trazer esse assunto. Não queria que se tornasse um muro de lamentações aqui, mas para a gente ver que nós somos reais, né? Nós somos pessoas reais, que temos defeitos, e que tudo que não é instagramável, né, nos torna seres humanos. Tipo, um dos motivos da Rebs aqui é porque a gente olha o Instagram dela e vê, meu Deus, ela faz tudo, ela é maravilhosa, ela faz academia, ela faz lado postural, ela faz o beach tênis, ela consegue fazer tudo, e ela é uma mãezona, as gurias são lindas, maravilhosas, estão sempre, né, impecáveis. Quem te ajuda? A pergunta é essa. Mas sabe que hoje, inclusive, eu tava vindo pra cá, indo pegar a Mari, que eu peguei a Mari, né, a gente veio juntas, eu pensei, gente, hoje eu nem fiquei com as gurias, fiquei de manhã.
Sim. que geralmente é o meu dia mais livre, a sexta, e eu Uhum. consigo ficar mais com elas, né? Então, de manhã eu fui fazer minhas mechas lá, Aham. não fiquei com elas. E aí a gente almoçou correndo e depois eu fui atender. E aí vim pra cá direto, assim, meio direto. Mas até isso a gente tem que se dar o direito, entendeu? De poder dizer, hoje eu vou tirar amanhã pra fazer as minhas luzes, pra fazer a minha mão e não se sentir culpada. Mas então, né? daí eu vindo Porque daí tu viu pra que a cá primeira na coisa que tu garagem, pensou, hoje eu não fiquei com as gurias, mas tu ainda vai ficar. Porque eu cheguei em casa, a Lorena começou a chorar, e daí a hora que eu saí, ela tava chorando, querendo ficar comigo, porque eu não fiquei com ela praticamente o dia inteiro, né? Uhum. E aí eu vim já me sentindo culpada. Eu falei, gente, hoje eu praticamente não vi elas, não fiquei com elas, e vou chegar agora mais tarde, já vai ser a hora do banho, ela vai dormir. Sim. Então, claro que essa questão do Instagram, né, a gente não posta os perrengues. E eu vou te dizer que o meu puerpério, o segundo, foi muito ruim, sabe? Uhum. E eu um dia postei sobre essa questão, que eu tava super mal, que foi horrível. E um monte de gente veio, ai, olha aí, tá falando mal, tá, sabe? Capaz! Vieram te criticar porque tu postou. Sim, porque tipo assim, ai, tá aí se lamentando, tem uma vida boa e tá lamentando, É que, sabe? assim, depois de um número determinado de seguidores, tu começa a ter haters. Isso é verdade. Daí a Rebeca já é blogueira vice, ela já tem hater. Entendeu? Não, mas é que assim, as pessoas... Inclusive dizem que isso é indicador de sucesso, né? Quando tem hater. É isso aí. Viu? Mas então, as pessoas também criticam se tu fala mal da maternidade em algum aspecto. Então, Sim. também tem isso. A gente não tem né? nem esse direito de poder desabafar. Não. É que rede social é terra de ninguém, na verdade. verdade, Ninguém, hoje em dia. As pessoas estão né? escondidas atrás protegidas de por uma tela. né? Então elas Mas falam olha que engraçado querem. esse negócio de rede social. Só um parênteses. A minha prof que eu tô fazendo exercício, né? A Bárbara, ela é maravilhosa. E ela foi atleta, ela era ginasta, ela fez LPO, então super forte e tal. Então fazer movimentos para ela é algo, tipo, ela caminha daqui até ali com a mão, sabe? E ela postou um vídeo fazendo isso que deu 200 mil seguidores. E aí ela passou de 200 mil visualizações. Aí ela, de um dia para o outro, passou de 5 mil seguidores. Agora ela tá em 25 mil. Juro, em uma semana. Meu Deus! Disparou. E aí tem esse que ela fica fazendo essas brincadeiras, assim, caminhando. Pô, ela trabalha, eu sei porque eu conheço ela. Ela acorda todo dia 4h40 da manhã, abre a academia às 6 horas e vai até às 9 da noite todo dia trabalhando, tá? E aí, uma pessoa botou embaixo assim, ai, como eu queria ter dinheiro, como é bom ser rico. A pessoa só trabalha. Só porque, na verdade, o que ela posta são os movimentos que ela faz ali. Sim, e as pessoas pensam que ela ficou ali brincando. O dia inteiro, que não é um passa trabalho. o dia inteiro brincando. Então, rede social é um negócio que a gente tem que ter cuidado. Porque sempre tem um filtro e no que é mesmo a colocado. gente sabendo que as pessoas acabam postando só o lado bom, a gente acaba olhando, pô, mas olha aí, ela tem uma vida super boa. E a gente, mesmo a gente, né, inconscientemente, a gente sabe que não é só aquilo. né? Sim. O perrengue todo, a maioria das pessoas não posta, né? né? E é isso que eu também, sobre tu ter falado, né, de teu dia e tal. Eu sou super feminista, né? Mas amo os homens, tá? Nada contra homens, não é por aí. Mas assim, duvido que pro teu marido, por exemplo, se ele tivesse ido de manhã jogar futebol, né? Chegou em casa, trocou de roupa, foi fazer uma cirurgia, lá até agora não chegou em casa. É diferente, né? Ele não deve ter pensado assim, ainda não fiquei com as gurias. Ou de repente pensou, mas já passou, entendeu? Já nem preocupei. Eles não carregam a culpa da maternidade. Não, gente, isso não tá no instinto. gene, É instinto, a gente é bicho. Vocês nunca se lembram disso, né? Que a gente é bicho. A gente esquece. A gente é bicho, isso é instinto de sobrevivência, entendeu? Nos teus estudos, Marcele, esse tipo de coisa assim, é muito diferente, né? Na verdade, assim, a maternidade é uma construção social, né? Nem sempre foi assim. Eu acho que é importante que a gente lembre disso, Nem né? sempre foi assim. Nem sempre foi assim, né? Antes a maternidade era totalmente diferente. Isso foi uma construção e tem vários estudos antropológicos que vão nos mostrar que foi a partir do século XVIII que, com o advento do capitalismo, enfim, que foi importante que as mulheres, então, fizessem esse processo de maternagem, que ficassem em casa, que cuidassem dos filhos e, principalmente, amamentassem, né, porque a mortalidade era muito grande. Então, eu acho que é importante que a gente se dê conta disso, né, que a gente vive num sistema que é muito mais do que um sistema econômico, a gente vive num sistema que é social, onde ninguém precisa nos cobrar de nada, a gente mesmo se cobra, né, inclusive de postar no Instagram,
né? Ah, não postei nada ainda. Ah, eu tenho que mostrar que estou trabalhando. Ah, eu tenho que mostrar que eu sou útil. Eu tenho que mostrar isso, eu tenho que mostrar aquilo. Então, esse tipo de cobrança, eu acho incrível quando as pessoas vão na academia e botam tá pago. Tá pago o quê, né? Até para ir para academia é aquela dívida, né? E essa sensação de estar sempre em dívida, isso recai com maior peso para as mulheres. Sobre né? nós. Então, nós mulheres temos esse peso maior, principalmente porque o nosso trabalho doméstico, ele não é valorizado, né? Então, a construção social dessa parte do público ficou para o homem e do privado ficou para a mulher. E hoje tem muitos economistas, inclusive, que vão fazer estudos que vão dizer que o trabalho doméstico não remunerado, que foi nos dito nesse discurso, que é amor, que isso Tinha que ser remunerado, Claro que sim, isso é uma economia de bilhões, né? Então a gente fica pensando assim, aquelas mulheres que são casadas com um grande executivo, cuidam dos filhos, enfim, o cara fica milionário, quando separam, vou ter que dar o meu dinheiro, metade das minhas coisas para ela, como se ela não tivesse participado dessa construção, né, desse patrimônio. Por quê? Porque esse trabalho doméstico, ele é muito desvalorizado. Então, nós mulheres, o que a gente acaba fazendo? Construindo formas de ter uma retribuição e um reconhecimento por aquilo que a gente faz. Então, o Instagram muitas vezes serve a isso, né? Onde a gente vai olhar aquelas mulheres, a gente vai achar lindo, maravilhoso, as pessoas vão dar os likes, elas vão dizer que a gente está conseguindo, que a gente é guerreira, quando na verdade fica retroalimentando esse ciclo vicioso, que a gente vai se cobrar cada vez mais para ter um mínimo de reconhecimento de coisas que os homens não fazem, né? O principal adoecimento hoje das mulheres, principalmente na maternidade, é a sobrecarga mental, porque muitos homens, claro, dividem as tarefas, mas vocês são mães aqui, né, meninas? Eu tenho certeza que quando vocês falam em dividir a tarefa, é assim, ele deu o jantar. Ok, ele deu o jantar, mas quem foi no supermercado? Quem planejou o que ia ser o jantar? Quem cozinhou, ou mandou fazer, ou congelou, enfim. O cara, né, esquenta e dá para a criança, mas quem fez todo o processo o desgaste mental é nosso total, né? É aquela coisa, eu sempre lembro dos uniformes, tem que ver os uniformes, se os uniformes estão em dia, quem é que vai encomendar o uniforme, quando é que foi no pediatra, quando é que fez a última vacina, o dentista, o oftalmo, né? Então, é uma descarga mental contínua, assim, a gente tá sempre ligada, e eu sabe? acho muito, assim, que eu tento até conversar com as minhas pacientes no primeiro filho, que, gente, a gente tem que aceitar que a gente tem que ficar dando ordem o dia inteiro para eles, assim, é meio que isso, porque, tipo, se tu não der, eles não vão fazer por livre e espontânea vontade, então tu tem que falar, tem que dar janta, ou, vai ter um aniversário da coleguinha de 3 anos, compra um presente de menina de 3 anos, ele não vai se ligar que a criança tem um aniversário, que tem que comprar o presente, daí tu dá ordem, ele, entendeu? Agora, se tu fica esperando a proatividade dele, tu só vai se estressar. Porque mas um pouco, eu acho que a gente é meio controladora também, sabe? E também não adianta a gente deixar eles fazerem e ficar, olha aí como é que tu colocou a fralda. Não é deixa controlador, eu acho. Já também discordo um pouco, tá? Tudo bem, a minha situação é diferente, porque eu não tenho nem quem coordenar, porque eu sou mãe solo, né? Mas eu acho assim, é questão de sobrevivência da criança. Gente, tu larga a criança ali na mão da criatura. Tu não sabe se vai comer. Lá em casa, o meu que cuida tudo isso, eu não faço nada. Não, eu também não sou, mas não posso falar dessa questão de comer, também não. Mas todo o resto, no uniforme, né? Médico, uniforme, tudo. Meu coitadinho do meu filho tava com um uniforme bem curtinho, daí meu marido foi lá comprar novo. Mas que bom, então, Mari, pelo menos. Mas foi uma evolução, gurias, não é fácil. A gente tem que se desprender de um monte de coisa. A gente passa bastante raiva nesse processo, bastante raiva, dá uns gritos de vez em quando, mas e também a gente quer que eles façam do nosso jeito. Exato. Tem que se desprender. Então, assim, tem que desprender, sabe? Né, meu filho agora vai estar de aniversário, a gente tá organizando a festa. Eu que organizei tudo, porque eu tô falando para ele comprar bebida e comida faz uma semana, ele ainda não tinha encomendado. A festa é amanhã. E aí, claro que eu corri na frente, fiz. Mas, assim, é uma coisa da gente também aceitar muito, né? Sim. Porque eu acho que às vezes a gente infantiliza um pouco os maridos, né? Pode ser. No sentido de achar que eles não podem conseguir, ou que eles não... Tipo, não,
tratar. O que eu fiz lá em casa, depois de crises e crises, é dizer, olha só, isso aqui é teu. Sim, te Se vira. não tiver comida, Te se, não vira. tiver, se amanhã não tiver Resolve. bebida na festa do meu filho, Uhum. o pior que pode acontecer é ter que pegar o carro e dizer pros convidados que vai ali buscar no Zafari. Uhum. Pois Não é, vou. meninas, mas isso é uma coisa que é construída também, né? É. A gente acaba muitas vezes fazendo as coisas e tratando, às vezes, os maridos como filhos, né? Ou os pais dos filhos como completos incapazes, assim, né? De que não vão saber dar uma comida para uma criança, assim. É que Muitas tem vezes a gente gente... que é, só para dizer, tem gente Não, que é claro. incapaz. Não, eu sei, eu não tô dizendo que não. Por experiência Sim. própria, cara. Eu acredito que sim, mas o que eu quero dizer é que isso é construído, ele pode aprender. Ele não aprendeu porque ele não precisou, entende? Porque sempre teve alguém que foi lá e correu e fez para ele. Assim como tu aprendeu, ele também pode aprender. Mas o E tema a é que a gente... gente tem medo de fazer a criança passar por uma situação desnecessária. Tipo, o meu maior Claro. medo sempre foi esse, entendeu? Uhum. Se eu deixar ele fazer, ok. Mas aí eu não quero criar um sobrevivente, entendeu? Eu quero criar uma criança psicologicamente estável, sadia, né? A gente tem essa ideia, assim. Então eu Claro, sei não, que ele vai eu- sobreviver, mas a que custos, né? Sim, eu te entendo, eu entendo o que tu tá falando, mas eu acho que é importante a gente também pensar que a gente tá imersa nesse discurso que muitas vezes coloca esse peso maior para nós, né? Então a gente Total, porque eu acho que é acaba, isso cultural mesmo. né? É Então cultural de muitas gerações até. Exato, Muitos exato. anos. A Exato, gente... então é quase como um reconhecimento. Então, nós somos diferenciadas, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós, né, esse exemplo que tu deu, né, de que ela vai na academia, ela cuida das filhas, ela tem o trabalho, ela tem o... Nossa, isso tem essa coisa como se fosse algo até biológico. E na realidade não é, na realidade qualquer um pode fazer isso, desde que... Né? Tem a história do Rodrigo Hilbert. O Rodrigo Hilbert é uma mulher comum. Porque todas as mulheres fazem aquilo ali o tempo todo, verdade. né? Tipo, o que ele faz. Porque né? ele é homem, surpreende tanto, né? Exato. Meu Deus. É verdade. Como ele é homem, surpreende, mas muitas mulheres fazem aquilo o tempo todo, dando conta de várias coisas o tempo inteiro. Uma outra coisa, Marcele, que também eu queria ver assim a tua opinião, que nessa construção social ao longo de milhões de anos, nós já melhoramos muito na questão de se comparar também e às vezes até competir, né, mulheres entre mulheres. E aí nesse momento acho que nós estamos chegando numa consciência de que a gente tem que voltar atrás, a gente tem que voltar a se ajudar, né, voltar, que é daí que vai surgir realmente a nossa força, né, dessa sororidade, né. E inclusive como mães, assim, eu fui até procurar se existia o termo sororidade materna, porque esses tempos eu passei por uma situação no colégio com o meu mais velho, né, com o Fê, e eu ouvia críticas de outras mães, sabe? Tipo assim, na minha casa eu dou educação para o meu filho, sabe? E aquilo me doeu tanto, porque eu pensei, poxa, ela é mãe como eu, ela sabe o quanto a gente corre, o quanto a gente dá duro para poder dar uma educação boa, quanto em casa eu que sou a ruim, né? Porque eu que sou a braba, que dá limite, né? E eu pensei, poxa, ela é mãe como eu, e ela tá me dizendo isso, ela tá me criticando, entendeu? Ela sabe o que eu passo, e ao mesmo tempo ela tá me dizendo isso, que eu tô, tipo, eu dou, tu não dá. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que voltar lá aos tempos antes da peste, né? Das bruxas, né? Os clãs, né? Das mulheres, né, que se ajudavam. Até isso a gente tem que voltar a se dar conta de que, poxa, tu é mãe como eu, né? Tu sabe o como tá difícil. Então, realmente a situação tá ruim, tá difícil, mas não é porque a gente não tá tentando, é porque realmente tudo é muito difícil, né? Então, até isso, assim, essa questão de ser da maternagem, digamos, não sei, em conjunto, não sei, né, da parte dessa questão feminina, assim. Gurias, a Roberta está falando de um livro que eu compartilhei com ela, que é de uma filósofa bem legal, que é a Silvia Federici, que, enfim, ela discute algumas coisas sobre a caça às bruxas, enfim, e ela nos localiza onde que as mulheres começaram
né, nesse processo de disputa, como que as coisas mudaram, é bem interessante. O que acontece é que essa competição entre as mulheres, ela acontece de uma maneira natural, porque a gente sabe que os espaços de poder, eles são dos homens. Nós não vamos conseguir, pelo menos eu acho que a nossa geração não vai ver, talvez as nossas filhas, não sei, a gente ganha 30% a menos que os homens para fazer a mesma atividade. Exato. Né? Então, isso é dado do IBGE, é fato, né? E está cada vez pior. Nós não temos cargos de liderança. Então, o que acontece muitas vezes é que as mulheres elas acabam competindo porque se entende que só tem um lugar quando é feminino. Então, a gente acaba nesse processo de ter que ser a melhor, como se a gente não pudesse ser, né? Eu me lembro quando a minha filha era pequenininha, elas brigavam que as duas queriam ser a princesa. Ah, eu sou, né, a Elsa, eu sou a Ariel. E aí eu brincava, as duas são, né? Porque é sempre uma disputa para uma só, pode ser a mais importante, a mais bonita, a mais isso, a mais aquilo. Então, são resquícios. Nós somos muito críticas com outras mulheres, por isso que eu acho que é tão legal esse podcast de vocês, onde vocês abrem para que a gente possa falar, para que a gente possa trocar uma ideia, que não é sobre né, concordar com tudo, mas é sobre isso, é sobre a gente poder pensar outras coisas. Eu acho que a nossa geração tem falado muito sobre isso, né? Eu acho que a gente tem tentado se ouvir mais, se entender mais e realmente dar um passo para trás e dizer, tá precisando de ajuda? Vamos lá, vamos junto. Eu também não sei, mas vamos tentar fazer junto. Esses dias uma colega lá do plantão, né, do hospital, falou para mim, mas tu te preocupa com todo mundo, tu tá me perguntando como é que tá. Eu disse, mas gurias, se a gente não se preocupar com a gente, né, que tá com... Como é que a gente vai se ajudar, entendeu? Se a gente não conversar entre nós, como é que a gente vai sair disso aqui, entendeu? Então, é isso que a gente tem que, esse caminho que a gente tem que voltar, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem essa empatia, né? Mas é por causa dessa sociedade toda atribulada que a gente não tem tempo nem de se preocupar com o outro, entendeu? Foi o negócio ali que deu nessa linha temporal em que a galera vale aquela máxima, né? Que as pessoas querem te ver bem, nunca melhor que elas. Mas eu acho que essa é uma coisa que hoje eu sinto muito isso, assim, sabe? Enfim, hoje eu tô muito voltada para mim mesma, sabe? Sim. E eu sei que hoje eu faço algo muito diferente do que as gurias fazem, né? Sim. E eu não me sinto inferior. Em algum momento eu já me senti inferior. Mas isso é uma evolução, entendeu? Né? E eu não me sinto inferior, eu tô satisfeita, entendeu? Sim. Hoje eu tô numa posição que eu faço uma outra coisa completamente diferente, uma escolha, mas é uma coisa assim que eu penso assim, não, mas eu tô bem, eu tô feliz, o que eu preciso? E as pessoas não olham mais para si, né? Então eu acho que essa coisa da competição, ela vai muito assim de concorrer com outras pessoas, né? E eu acho que quando cada um conseguir olhar pro seu próprio umbiguinho e viver a sua própria vidinha, vai fazer diferença, daí não vai ser mais, por exemplo, assim, pra mim não é mais engraçado quando alguém vem me falar uma fofoca de tu viu que fulano fez tal coisa pra fulana? Tipo, tá, coitados, entendeu? Deixa eles se resolverem, não me importa. É que as redes sociais acho que mexeram muito, né, nessa capacidade de tu ver a tua própria vida, porque agora tu fica assistindo a vida de outras pessoas, né? E aí na verdade tu vê uma parte da vida das outras pessoas. A pessoa quer que tu veja. Só que é inevitável tu comparar essa pessoa que te criticou era uma mulher? Mulher. Pra te ver, entendeu? Pô, não era pra ser ao contrário, entendeu? De dizer, Rebs, que bom te ver falando isso, porque eu também senti, né? Então, ao invés disso, vem uma cacetada. Assim, eu sou uma mãe cansada, né? Eu sempre digo isso. A maternidade, eu não sei como é para vocês, eu até queria que cada uma falasse um pouquinho, assim, da sua maternidade. Mas para mim veio assim, foi uma avalanche em cima da minha cabeça. A gente nem lembra muito como era a vida antes. Exato. Assim. Tipo, às vezes eu penso, cara, o que eu fazia com tanto tempo livre? E dinheiro, né? Dinheiro. Tipo, eu era rica, gente. Eu não sabia. Eu era rica. Todo o meu salário era só meu, entendeu? E agora todo o meu salário é do Henrico. Eu acho que não tem mãe que não tenha em algum momento parado e pensado assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, né? Por mais que a gente olhe para aquelas carinhas maravilhosas, a gente ama. Mas a gente não fala porque a gente se sente culpada. A Rebeca falava.
Ela falava pra mim, Mariana, eu fui Talvez porque fazer. tu fosse muito íntima dela, entendeu? Deixa amiga, só vai agora, tem que criar até. Na sinceridade, acho que não tem, porque assim, quem disse que não sentiu em nenhum momento isso. E eu tento conversar isso com as minhas grávidas, sabe? Eu sempre Aham. falo, ó, nos primeiros dias que tu chegar em casa, eu, pelo menos, foi assim. A Catarina e a Lorena nasceram, eu não senti aquele amor maior do mundo que eu, Uhum. sabe? Eu não senti isso. Então, eu Uhum. sempre tentei falar isso para as pacientes, ó. Pode ser que tu sinta o maior amor do mundo, mas comigo foi uma coisa que foi sendo construída. Às vezes eu olhava, chegava de tardezinha e pensava, cara, o que eu fiz da minha vida? Aham. De noite eu não vou dormir, os vizinhos vão tudo dormir, eu vou ficar aqui acordada. Tu olha pela janela, tá toda a vida Aham. correndo e tu tá lá E toda tu tá lá, descabelada. e eu, cheirando a né, leite, e às aham. vezes muitas mães acham que não, que tipo, vai nascer e que tu vai super amar aquela criança, que vai ser a melhor coisa do mundo. Mas E o amor não é construção também. A Marcele pode falar melhor que eu, né? Eu acho. Sim, esse teu relato é super importante, assim, Mariana, né? Mariana e a Rebeca. Eu sou a Rebeca, eu sou a Mariana. Isso. Esse teu relato é super importante de dizer para as grávidas, olha, o amor, ele é construído. Tem mães que conseguem já amar na barriga, Tem. mas isso não é a regra, né? A regra é que nasce aquela criança que é totalmente diferente do que tu imaginou. É. Tu imagina de um jeito, ela vem totalmente diferente, ela tem um temperamento muitas vezes que nunca imaginou. Outra coisa, se vem de uma maternidade assim muito idealizada, aquelas fotos lindas com aquelas barrigas, né? Aquelas famílias perfeitas, aquela amamentação. Tem uma foto linda da Gisele Bündchen amamentando e ela trabalhando e os caras arrumando ela, sabe? Aquela imagem. Como Sim. se a romântico, maternidade só que fosse não. aquilo. Não, Aham. claro que não é. Dói amamentar, é difícil, é complicado. Depois que a gente aprende, é maravilhoso. Mas é um negócio super complicado. E isso não significa que tu não vai amar o teu filho. E isso se A o teu gente- bebê é um bebê típico, né? Ainda tem mais essa Claro, questão tem da mais Tem do uma que bebê outra, atípico. aí a outra, como disse a um Roberta, é um outro assunto para podcast. outro podcast, podcast. Mas eu achei assim, ó, foi a coisa mais icônica que aconteceu na minha vida, me virou de cabeça para baixo. É maravilhoso ser mãe, mas é aquela coisa maravilhosa que te desconstrói. Mas E para constrói que ela. tu veio? Para que tu veio ao mundo? Para passar a sua eternidade fazendo a mesma Pra coisa. deixar a minha sementinha, né? Não, daqui um pouco o Henrico veio para te virar de cabeça para baixo mesmo, talvez, né, tu entender que tu precisa de outras coisas. achava dessa coisa meio, eu gosto muito dessas coisas energéticas, espiritualidade. Eu achava antes que eu tinha vindo ao mundo para ser médica. Ah, sim, tem mais essa. E hoje em dia, eu já tenho certeza que eu vim ao mundo para ser mãe do Henrico. Ah, eu É. também. É assim, eu vim ao mundo, eu acho que é alguma coisa com ele ali, o negócio não é comigo, entendeu? Parece uma coisa meio Gurias, transcendental, assim. E tem uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar das mães arrependidas, né? Que além das mães que não querem ser mães, que também é outro podcast, Sim. né? As mulheres que não querem ser mães, E desculpa, tem todo o direito, hoje, tem todo o né, direito, graças a Deus, enfim. a gente pode escolher. Tem também as mulheres que são mães, mas que não querem ser mães, né? E que hoje a gente já conversa bastante. Isso é um assunto bem recorrente no consultório. Vocês, como gineco, é algo que é super importante conversar com as pacientes, né? Porque elas amam os seus filhos, amam aquela criança, mas odeiam a maternidade, que é isso tudo que a gente está conversando aqui. Que é essa pressão, que é essa carga mental absurda, que é tu não ter tempo de absolutamente nada. Então, tem muitas mulheres que não conseguem dar conta disso e detestam esse processo de maternar. E isso é algo que a gente acaba conversando muito pouco, acaba causando muita culpa nessas mulheres, né? Porque não se tem... O que se faz aí, né? Porque aí não tem volta. O filho tá ali. Existe as pais, né? Que a gente conhece vários. Exatamente isso que eu ia dizer. O pai... sempre sonhei ser pai, mas Vida muito que chega segue, na né? hora e sai, e a sociedade não cobra da mesma maneira que as mulheres se elas tiverem esse processo também, né? Se elas tiverem, poxa, mas não é isso que eu queria, não era isso que eu queria. Aí eu vou vazar, meu Deus, né? Não vai deixar teu filho com o pai? Não, né? Nunca. Né? Então, tudo assim em volta, e a gente sente muito esse peso. E aí eu queria perguntar para a Gurias, o que para vocês, assim, uma ideia de como é que a gente vai fazer para desacelerar todo esse nosso processo, sabe? Essa Porque é a gente pergunta do milhão, né? a gente tá num Quem souber redemoinho responder tá rica. Exato, porque a gente quer sair, né? A gente quer desacelerar, mas a gente não consegue.
Mas né? sabe que na palestra que tu tava na banca de Eu acho que a Mari, sexualidade... daqui, eu acho que é a que tá mais conseguindo e isso. tu sabe que a Carmita Ábido, que é, né, vocês Sim, conhecem papa também, da ela falou sexologia. isso, assim, que a geração dela, né, trabalha, então, tipo assim, ela é vó, mas é uma vó que é ausente, Sim. porque ela super ainda trabalha com a idade dela, e ela, na opinião dela, a nossa geração já consegue equilibrar mais a questão acho que a gente enxerga. maternidade com trabalho. Eu lembro que na palestra agora, que foi um mês atrás, ela falou isso, que a geração dela, assim, ainda trabalha, ela tem, sei lá, quantos anos ela tem? Uns 60 e 74. pouco? 70? Nossa, tá ótimo. E ela ainda tá trabalhando e tal, mas ela, na visão dela, ela acha que a nossa geração já tá menos do que ela, menos workaholic. Eu acho que a assim, gente do tem a mais geração noção dela. de tudo isso, mas a gente ainda tem muito medo desse desacelerar, entendeu? A gente Eu vou tem te medo de perguntar. perder o que a gente conquistou, a gente tem medo do que os outros vão dizer. Como assim ela vai largar o plantão, gente? Mas né, como assim ela vai largar a obstetrícia? Mas também a nossa geração, não sei como foi com vocês, mas tipo, lá em casa, meu pai era muito assim, Rebeca, tu tem que trabalhar. Tu não pode meu pai depender também. de homem. Tu tem que trabalhar. É a mesma coisa, tu meu tem pai que dizia a mesma trabalhar. coisa, Tu o pai da tem que Rebeca se também era virar. militar. Meu pai era militar também, então assim, tu tem que trabalhar, tu tem que... Tem que ser Eu acho independente, não que- pode depender de homem. então a gente cresceu com essa coisa meio que enraigada, assim, de que Mas a ao gente tem mesmo que... tempo disso aí, porque eu vejo muito lá em casa, né? A minha mãe super independente, né? Teve que criar os 3 filhos ali sozinha também, né? E aí ela sempre me disse isso, a mesma coisa, né? Tu não pode depender de homem, tu tem que ter a tua profissão, tu tem que ter o teu salário. Mas ao mesmo tempo, ela também me diz assim: o filho é da mãe. Eu não posso deixar meu filho com o pai, entendeu? E como é que eu vou juntar essas duas coisas, cara? Na conta não Isso é uma fecha, coisa entendeu? super É aquela meme da importante que tu tá Nazaré. O que falando. acontece? Eu me sinto uma mãe de merda várias vezes, entendeu? Porque ou eu deixo meu filho ali tentando sobreviver ao pai dele, né? Ou eu trabalho. Eu não consigo fazer as duas coisas muito A Marcele bem. tá se identificando contigo. Super se identifica comigo, Sim, né? Não, deve sim, passar a mesma super me coisa, né? identifico. Sei bem como é que é. Mas assim, eu acho que tem uma coisa super importante nisso que tu tá falando, porque não é uma equação que não fecha, né? É. Como é que a gente vai, ao mesmo tempo que como tu tá dizendo aí, tu tem que ser super independente, não pode depender de homem, mas tu tem que ser a ótima mãe, né? Então eu acho que é importante a gente lembrar isso, assim, que quando a gente fala em feminismo e que as pessoas dizem assim, não, tem que dividir a conta, tem que, né, as outras coisas do feminismo, isso é a única coisa que colou, né, de dividir a conta, de ganhar seu próprio dinheiro, isso rapidinho pegou, mas as outras coisas, que é isso, que é o processo de maternagem, que é o processo de dividir tarefas, que é essa carga mental, isso não colou, então a gente só fica com a parte, vamos dizer, entre aspas, ruim das atividades, de pagar a conta, e todas as outras coisas que a gente faz, a gente vai acumulando, por quê? Porque o filho é da mãe, né? E sim, é uma construção social, não adianta a gente querer dizer que não é assim, porque é. Eu sempre digo que o melhor conselho que eu ganhei de uma amiga foi esse: tenha quantos filhos tu puder bancar sozinha, né? Afetivamente, financeiramente, de tempo, porque é isso. Nós sabemos, ai que horror, é verdade, não gostaria mas que fosse vai assim, demorar para mudar isso, mas eu vai não demorar consigo ver tempo. muito uma solução. Se perguntou mudar. o que você, né, assim... Mas, gente, a gente tem filho homem, todos. Tu não, É que eu não. acho que Nós as crescemos. próximas gerações vai ser um crescente. Eu acho que a gente vai começar a passar para eles isso. Eu não Depende da quero gente. que eu tenho um casal, né? Que tanto ela, né, seja assim, fique nesse redemoinho, assim, quanto ele deixe a companheira, o companheiro, não sei, né? A parceria dele também nesse redemoinho. Eu quero que eles sejam parceiros, que sejam mais tranquilos que eu, que tenham menos ansiedade, né? Porque a ansiedade se tornou um problema. É que não que todo mundo depende tem. só de nós, né? Não, Isso mas daí eu tem acho que coisa muito da cobrança da sociedade, do meio, não é só de dentro da casa. Mas a gente já pode iniciar esse trabalho, eu acho sim. sim, Mas uma coisa que eu acho assim sobre voltar, como é que a gente vai voltar, né, a ter como é que a gente volta, né? Sim. Eu acho uma coisa que eu tenho trabalhado muito em terapia e tenho feito muito com as minhas pacientes de sexualidade, eu pergunto, o que tu gosta de fazer? Daí, a grande maioria das mulheres não sabe o que Porque não gosta. faz. A gente não É porque, gurias, hobby, uma atividade, uma coisa, porque a gente não tem tempo para ter algo Pra saber o que prazeroso. gosta. Então, assim, para onde a gente está indo a ponto de ter que viver uma vida inteira sem saber o que gosta?
É muito, muito difícil isso, né? Então, como é que a gente vai saber? E eu acho que a gente pode ensinar isso para os nossos filhos, que eles sim têm que batalhar, têm que correr, têm que fazer as coisas, mas eles têm que gostar de fazer as coisas, entendeu? É. Eles têm que ter uma coisa que eles gostem, que eles tenham prazer para poder ter essa troca, porque senão eu acho que a próxima geração, se a gente não conseguir ensinar isso para eles, vai ser uma geração muito assim, Imediatista, e se não tiver o dinheiro, não vai ser feliz, e se não tiver o número de seguidores, não vai ser feliz, Uhum. né? Porque eles vão Vai cada ser vez outra geração se do cobrar burnout, cada né? vez mais e um resultado mais rápido, E sem né? gostar, né? Sem sentir, sem estar sentindo as Porque é coisas. bem a gente uma não outra sente. coisa que, tipo assim, ó, tu quer ser o Luciano Huck, mas só tem um Luciano Huck. Imagina se todo mundo fosse o Luciano Huck, E os entendeu? tiktokers, né? Então tu tem que É. ser A geração dos feliz, tiktokers, exato. que E todo eu mundo acho que quer esse bombar. processo que a Mari já começou, e que nós estamos nos dando conta, assim, de que a gente tem que desacelerar, que a gente não precisa todo mundo ser obstetra, que a gente não precisa ser todo mundo ser plantonista, todo mundo ser a mesma coisa, que cada uma pode descobrir, né, e aprender a viver com que o sucesso não é o dinheiro, né, gurias? Não. A nossa geração, acho que foi muito nos passado isso, né? Que É. o dinheiro que mostrava o que era o sucesso, E né? abrir mão disso é bem difícil, É né? muito Eu difícil. passei muito por esse difícil. processo de estar ganhando muito mais e agora estar ganhando muito menos. Uhum. E uma das coisas que eu sempre conto para todo mundo, eu conto para minhas pacientes isso, que me fez, assim, cair a ficha, foi um dia que eu saí de um plantão que fiquei 3 dias sem ver meu filho, voltei exausta, sabe aqueles plantões que tu não consegue ficar de olho aberto, que tu tá irritada, que tu quer comer tudo que é coisa. Uhum. Eu sentei no vaso sanitário para fazer o número 2, abri o aplicativo do Privalha, Uhum. comprei 6 sapatilhas. E aí, Por quando... quê? A cara da quê? Rebeca é ótima. Não, e aí consigo disfarçar, mas Faltou pé, uma centopeia. tipo assim, para ver que é um processo de ansiedade, tipo, Sim. eu tava descarregando, e aí quando eu finalizei, eu pensei assim, cara, eu comprei 6 sapatilhas. Não tem sentido isso. Tipo, então quer dizer que eu joguei todos os meus 3 dias de trabalho, que eu Aham. estava longe do meu filho, né? Em Em 10 troca minutos de... o aplicativo. Exatamente, em Uhum. troca de 6 sapatilhas. Então a gente troca a nossa vida por coisas materiais. E a questão do trabalho, eu acho que é muito isso. A gente tem muita dificuldade de abrir mão dessas coisas, né? Dessa parte financeira. Mas assim, a gente tá trocando pelo quê? É por saúde mental? É por autocuidado? É por brincar com o filho? Ou é por um carro melhor? Ou é por uma casa que daqui um pouco, né? É Sei bem lá, a difícil. gente tem umas metas esquisitas, eu acho, né? O trabalho, né, gurias, é o tempo de vida da gente que a gente vende. Isso é exato. sempre super importante a gente lembrar. É uma frase impactante, mas é isso: o nosso trabalho é o nosso tempo de vida que não vai voltar, porque não tem como voltar. E a gente vendeu ele para ter o quê? Né? As 6 sapatilhas, que é o que tu tá dizendo, né? Valeu a pena? Então, tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que nós mulheres, né? Vocês têm filhos meninos aí, mas que nós mulheres somos criadas para estar sempre disponíveis, né? E a gente acaba se colocando em último lugar. Por isso que a gente não sabe o que a gente gosta, por isso que a gente não sabe qual é o nosso lazer, porque a gente nem se permite que a gente tem que estar disponível para cuidar, né? Dos filhos, cuidar dos avós, do sogro, da tia, de alguém que está doente, né? A gente está falando, nós aqui, a gente tem uma classe social privilegiada, mas se a gente pensar nas mulheres no Brasil de uma forma geral, a gente sabe que são mulheres pobres, mulheres que cuidam que não tem direito de de ficar outras cansada. pessoas. Exatamente. E nós somos criadas dessa maneira porque é um lucro muito grande deixar essas mulheres não pensando sobre isso, porque a partir do momento que todo mundo despertar, como a Mariana está fazendo, do tipo, eu não vou me vender, eu não vou trabalhar até morrer, muita gente pagar vai perder boleto, com isso. né? Não, e muita a gente vai perder com isso. E a gente vive uma sociedade muito ansiosa mesmo, né? Eu acho que de 10, sei lá, talvez 8 pessoas têm uma ansiedade, assim, importante. E a minha ansiedade hoje, que eu trato ansiedade, né? A minha ansiedade, ela é muito por isso. Pô, o que que eu tô perdendo? O que eu tô deixando de fazer que eu queria fazer? Porque eu posso, sei lá, posso morrer daqui a... Minha avó agora faleceu com 98 anos, mas pode ser que eu não tenha a mesma sorte dela. E aí? Né? Então, dá a sensação, agora a gente se aproximando dos 40, né? Dá a sensação de que tá, já cheguei na metade da vida e agora?
E agora, Mas, né? no caso, a gente já passou, né? Fica botando Mas eu idade tive nas essa, costas dos eu tive outros. essa sensação, assim, que depois que eu fiz os 40, eu pensei assim, pá, agora eu acho que eu já tô na metade, né? E É. agora? E agora? né? Agora, será que eu não tenho que aproveitar? Será que eu não tenho que curtir? A ideia né? era essa, né? O projeto original era esse, né? Passou ali, aí eu só queria viajar, né? Essas coisas, mas não deu. A gente tem que, acho que, reavaliar essa questão de sucesso, eu acho, né? Para dizer o que realmente é o sucesso para nós. E se a gente for parar para pensar, nós somos todas aqui privilegiadas e somos mulheres de sucesso. Só que a gente não, às vezes, não para se dar conta disso, né? E a questão da maternagem, daí é que nós temos, que sem dúvida nós vamos ser mãe maravilhosa, só que a gente está sempre se cobrando mais e mais. Eu acho que a gente já só que é, a gente já Nós somos mães só que a gente tem que pensar que nós temos que ser mães possíveis, né? Uhum. Que a hora que a gente não tô cansada, tô com sono, eu vou dormir, entendeu? Eu preciso dormir, né? Ou vou sair com as amigas pra tomar. Tá sempre devendo alguma coisa na maternidade. As últimas vezes que eu saí, eu não sei, não me lembro agora quando é que foi a última vez, mas sei que a próxima semana que vem, que saí com as amigas para tomar alguma coisa, tu tá tomando ali e já tá pensando, ai, não posso pegar o celular, porque senão eu vou perguntar como é que estão as crianças, né? Já não posso. E já fico pensando, eu cheguei em casa antes de tal horário, porque senão não vou ver, o fulano vai dormir, né? Então, até isso a gente relaxa, eles vão sobreviver, eles vão dormir, né? Então, toma o teu drink com as amigas, toma. Às vezes mijado, mas vão dormir. Mas eu posso fazer uma ressalva. Mas vai dormir. Sem comer, mas vai dormir. Sem tomar mamar, mas vai dormir. Eu acho que assim, também essa cobrança não é a cobrança do sair depois, é porque a gente se cobra porque a gente trabalhou muito antes. Entendeu? Eu acho que a grande questão que para mim pegou muito foi que assim, eu entendi que eu não ia conseguir fazer plantão e fazer obstetrícia e estar no consultório e ter Instagram e não sei o que, e fazer academia e cuidar. Eu não ia. Então, eu tive que abrir mão. Mas a maternidade é ruim, a mulher tem que abrir. Não, a gente tem que, todo mundo tem que abrir mão. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Exato. E eu abri mão para minha própria paz, e não foi, eu sempre falo, não foi por ele que eu fiz isso, foi por mim, para eu poder aproveitar mais esses momentos com ele, sabe? Só que eu perdi, com certeza. Eu deixei de fazer uma coisa que eu gostava muito de fazer e fazia bem, mas é uma escolha. Mas toda escolha tem ganhos e toda escolha tem perdas, né? E aí a gente tem que escolher o que vai perder e o que vai ganhar. Né? E nunca eu também, eu trabalhava no Conceição e aí demorei para pedir demissão. Emprego, um concurso. Então, assim, e meu pai falava: não, Rebeca, você não tem que pedir demissão, é um concurso público, imagina como é que vai sair, né? Então, assim, foram meses de terapia para eu tomar a decisão. Não, gente, não dá. E a minha vida realmente tive muito mais qualidade de vida depois que eu saí. Porque aí parei de fazer plantão lá, eu ficava presa, ainda na pandemia tinha que fazer mais um monte de plantão extra. E realmente não é uma decisão Mas por fácil. aquele mito de que a carteira assinada é muito importante para nós, de que a mulher não vai sobreviver sendo autônoma, né? Isso também é uma coisa que colocaram, né, sobre nós, que a gente tem que ser a mesma segurança do formiguinha, né? O pedreiro que vai montar tijolinho por tijolinho. A gente não pode ser o que vai. É a mesma segurança do casamento. Você tem que estar casada para estar bem, né? A mesma segurança de um relacionamento, enfim, que às vezes não tá legal e tu tá lá, tem que se manter lá porque tem aquela coisa, né? Sim. Ai, gurias, mas que bom que a gente pode conversar, né, que a gente tem essa consciência e que a gente também tem essa sororidade, né, tipo, não, espera. Consciência a gente tem, o difícil é conseguir fazer. mudar. Agora é o próximo passo nessa, agora a gente vai ter que botar em prática, porque as gurias vão nos cobrar, ó, o que vocês estão fazendo para desacelerar, para diminuir o corre, para não fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque às vezes a gente está no plantão, administrando a agenda do consultório, né, então, tudo isso eu acho que a gente está no momento realmente ali ao redor dos 40, que é um momento que a gente faz a gente repensar muita coisa. Né? E que bom que a gente tem essa estrutura, né? Pode ler, estudar, saber sobre tudo isso. E então queria agradecer muito, né? A gente já falou bastante, podia falar mais 2, 3 horas sobre tudo isso. Eu ainda queria falar sobre as tentantes, mas não vai dar tempo. Não, aí você vai ficar para o próximo podcast. Não tinha tanto assunto para falar, né? Muita coisa. A gente começa a falar e não. Né? E uma coisa vai puxando a outra. Maricota, mais uma vez maravilhosa, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Rebs, linda, maravilhosa, obrigada, que bom saber que tu é super humana, vida real, a vida como ela é. Ela faz até cocô, parece. Então tu faz.
Marcele, queridona, um prazer te ter aqui. Obrigada, gurias, adorei o papo. Quero dizer de novo, acho muito bacana esse momento que vocês, né? Eu sei que é difícil nas agendas a gente conseguir parar para trocar uma ideia, para conversar, para pensar sobre isso. Eu acho que isso muda o mundo, né? Eu acho que a gente poder parar e pensar sobre outras coisas, né? E começar a se corrigir, porque o que eu vejo que a gente está vivendo é isso, né? A gente está tentando mudar as coisas, mas o jogo segue aí, a gente não consegue mudar ainda as regras do jogo, o que a gente consegue fazer a nossa maneira de jogar isso, né? Então, acho que é muito bacana isso que vocês estão se propondo a fazer. Adorei estar aqui com vocês. E te esperamos aqui também. Eu vou te encontrar em Cachoeira para te entregar a tua canequinha, tá? Ai, oba, eu quero. Tá. Agora, só para encerrar, eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, que, aliás, é o que impulsiona o nosso trabalho aqui, né? Rebeca, qual é a tua rede social? O meu é doutora Rebeca Mioto. Com 2 T's, né? Isso, com 2 T's. Da Mari, todo mundo já sabe, mas a gente vai repetir. É que a Mari já mudou várias vezes também, a né? Mari, eu já tô 1 ano com o meu, ginecologia e sexualidade. Marcele? Eu vou seguir vocês aí, gurias. O meu é Marcele Toné Psicologia. Maravilhosa. Me sigam o @podestéricas em todas as plataformas, nos escutem, nos assistam no YouTube, nos mandem perguntas, interajam nas redes sociais, que a gente está sedenta por fazer conteúdos. Então, também, obrigada, pessoal. Boa noite. Beijo.